Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 4, O Plano da Salvação Divina. Autor, Pedro Dong. Título da semana 2, A Criação do Homem e Sua Queda. Segunda-feira. Ler com oração, Hebreus capítulo 11, versículo 3, que diz: Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O propósito de Deus ao criar o homem. Na mensagem anterior deste devocional, explicamos os 6 dias da criação, ou melhor, da recriação de Deus, conforme mencionado em Gênesis. O termo recriação é mais adequado, pois Deus já havia criado os céus e a terra no início do tempo. Todavia, um arcanjo, Lúcifer, criado como sinete da perfeição, orgulhou-se por causa de sua extrema formosura, beleza e sabedoria. Ele se corrompeu e a iniquidade entrou nele. Assim, Lúcifer rompeu com o governo de Deus, não mais se submetendo à sua autoridade, e fundou uma autoridade das trevas, o império das trevas. Com a queda e a rebelião de Satanás, o universo entrou em caos, porque quando não há o governo de Deus, a desordem e confusão imperam. Portanto, Deus deseja restaurar seu reino, principalmente aqui na terra, lugar onde Satanás foi lançado. Satanás corrompeu as criaturas pré-adâmicas e, por causa dessa rebelião, a terra se tornou sem forma e vazia. Contudo, Deus não desistiu de seu propósito eterno e começou a fazer a obra de recriação aqui na terra. No primeiro dia disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Tudo o que é visível veio a existir a partir do invisível, a partir do próprio Deus, o qual é a realidade de todas as coisas. Ele mesmo é luz, a realidade da luz. No segundo dia, Deus produziu o firmamento e houve a separação entre as águas de cima e as águas debaixo do firmamento. No terceiro dia, apareceu a porção seca, onde foram produzidas as riquezas da vida vegetal, como relva, ervas e árvores frutíferas. Isso representa as riquezas de Deus em Cristo, a realidade da boa terra, para nosso desfrute na esfera espiritual. No quarto dia surgiram os luzeiros, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e também as estrelas. O sol representa Cristo, a lua representa a igreja e as estrelas os vencedores. Quando a luz não brilha, as estrelas brilham. Conforme as palavras à igreja em Tiatira, quando a igreja não brilha, as estrelas, os demais de Tiatira, brilham. No período histórico conhecido como a Era das Trevas, os valdenses e os albigenses, do sul da França e de regiões da Itália, surgiram para lutar pela palavra de Deus. E nós, por estar na condição da igreja em Filadélfia, fomos beneficiados por essa linha de prata da graça de Deus que nos alcançou na atualidade. Após a rebelião, o mundo cósmico, usurpado por Satanás, entrou em processo de entropia, de desordem, por falta do governo do reino de Deus. Como temos visto nesta série, o Evangelho de Mateus descreve o reino dos céus, que visa restaurar o governo de Deus na terra. Vivemos em uma época de densas trevas, pois o príncipe deste mundo governa a terra. Contudo, a igreja, assim como a lua, contempla o sol, Cristo, e reflete a luz da glória de Deus. Onde a igreja está, o reino, a autoridade de Deus está presente. Quando saímos, levamos o reino dos céus para as ruas, colocando em ordem o casamento, a família e a vida das pessoas, introduzindo-as no reino dos céus. Aleluia!
Deus deseja que a vida do reino se manifeste. Ele povoou as águas de enxames de seres viventes. Os peixes, por exemplo, simbolizam aqueles que estão no mundo, nas águas de morte, mas não se contaminam com o mundo porque têm vida. E as aves representam os que não se deixam abater por qualquer coisa. Elas transcendem todas as preocupações terrenas por meio de correntes ascendentes. As águias, por exemplo, voam sem fazer força por causa dessas correntes. Os que esperam no Senhor sobem com asas como águias, não se cansam e não se fatigam. Isaías 40:31. Podemos ver essa realidade nos que trabalham na colportagem, orando e cuidando das pessoas. No sexto dia, para pisar a terra e tomar posse dela, Deus fez os animais selváticos e os domésticos. São os animais que ocupam a terra. Nós estamos aqui na terra para pregar o Evangelho, ocupando espaços para Deus. Não tenhamos medo ou vergonha, mas sim ousadia, pois Deus nos deu a autoridade para pisar a terra e tomar posse dela. Em uma guerra, há vários tipos de batalhões: artilharia, infantaria, aviação e outros. No entanto, a infantaria é imprescindível porque é ela que realiza a luta corpo a corpo, rua a rua, conquistando quarteirão por quarteirão. Nós, o pequenino rebanho do Senhor, lutamos abordando as pessoas com a frase: "Posso orar por você?" Dessa forma, estamos incomodando as portas do Hades. Ao final do sexto dia, também disse Deus: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra." Gênesis 1:26. Deus criou o homem para que este tenha domínio sobre a terra. Estamos aqui para trazer o reino de Deus às pessoas, pregando a boa nova do Evangelho do Reino para pôr fim à usurpação de Satanás. Basta de corrupção, desordem, caos e confusão na terra. Muitos vivem em angústia, depressão, aflição e exaustão, mas o Evangelho dá sentido à vida das pessoas. O homem foi criado para ter domínio. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28 diz: "Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra." O homem foi feito para dominar sobre todos os animais, sobre toda a terra. Dominar até sobre os répteis, que representam o diabo, Satanás, a antiga serpente. Deus nos trouxe à existência para que governemos. Por isso não podemos ignorar o propósito de Deus ao criar o homem. Pergunta de hoje: por que Deus criou o homem? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.